E aí, tudo bem com você? Estudando muito? Com certeza, né? E aconselho que você mantenha o ritmo de estudos, programe-se, organize-se. Por quê? Porque as expectativas para os próximos meses são excelentes. Então a expectativa é que nós tenhamos vários concursos da Justiça Eleitoral nos próximos meses. Então quanto mais você se preparar com antecedência, maiores serão as suas chances de aprovação nos próximos concursos que estão por vir. Isso é fato, não tem como ser diferente, né? Mas lembre-se, tem que ser um estudo organizado, tem que ser um estudo planejado. Você tem que saber exatamente o que estudar, como estudar e quando estudar. Tá claro? Então isso tem que ficar muito claro para você. E hoje eu estou aqui, mais uma vez, no quadro Pergunte ao Professor Fabiano Pereira, para responder a uma dúvida que foi postada por uma de nossas alunas lá no nosso grupo de estudos no Facebook. E talvez essa dúvida também seja de muitos que estão se preparando para concursos públicos no âmbito da Justiça Eleitoral, tá ok? Por isso, nós vamos comentá-la. Só que antes de comentar, de responder essa dúvida, eu queria lhe perguntar, você já se inscreveu no nosso canal? Caso negativo, ó, só clicar aqui. Tá vendo esse quadradinho vermelhinho? Você clica nesse quadradinho vermelhinho e automaticamente você já está inscrito em nosso canal no YouTube e será automaticamente informado quando postarmos novos vídeos, ok? Então é isso, vamos dar uma olhadinha na dúvida dela? Olha só, a Ariane diz o seguinte, estou assistindo a parte 21 sobre fidelidade partidária e o senhor disse que os eleitos pelo sistema proporcional são alcançados, não alcançando os eleitos pelo sistema majoritário. E cita os exemplos, deputados, vereadores e também os senadores. Mas os senadores são eleitos pelo sistema majoritário, apesar de serem parlamentares. Como fica a situação deles? Eles caem ou não na regra da fidelidade partidária? Bem, aqui nós estamos usando a linguagem da internet, né? Do jeito que está digitando lá, nós copiando e colando. Vamos refazer frases, não. E também não precisa se preocupar com isso, não. A preocupação aqui é transmitir a informação e ponto final, tá? Então você fica lá, não vou mandar uma mensagem pro professor não, porque ele está copiando e colando, está faltando uma vírgula, etc. Ó, manda a mensagem, ponto final. Não preocupa com isso, não. Você tem que preocupar em assimilar o conteúdo, tá? Depois você se preocupa com essas regras de escrita. O mais importante aqui é chegar a mensagem, é chegar a dúvida. Mas vamos lá, olha só. Em termos gerais, nós temos 3 grandes teorias sobre a titularidade do mandato eletivo. Nós temos a chamada teoria imperativa, que é aquela teoria que diz que o mandato ele pertence ao povo. Então o povo é detentor do poder, o povo elege os seus representantes e o povo é que efetivamente é o titular do mandato eletivo. Então se em determinado momento alguém se candidatar a um cargo eletivo, fizer promessas de campanha e não cumprir, o que o povo faz? Fapo. Me dá aqui de volta esse mandato. Então esse é o famoso mandato imperativo. Infelizmente, essa teoria não é adotada no Brasil. Tá ok? Temos uma segunda teoria, que é a teoria do mandato partidário. Ou seja, a partir do momento que o cidadão é eleito por um partido político, o partido político passa a ser o detentor daquele mandato eletivo. Se amanhã ou depois a pessoa que foi eleita pelo partido se desfiliar desse partido político sem uma justa causa, essa pessoa perde o mandato eletivo. O partido político retém esse mandato eletivo e aí nomeia o suplente na lista da coligação ou do partido para ocupar aquela vaga. Ok? Então esse é o mandato partidário. Adota-se essa teoria no Brasil? Sim, nós também adotamos essa teoria no Brasil. E tem a terceira teoria, que é a teoria do mandato livre. Ou seja, é aquele mandato que não ficará vinculado ao partido político. Ou seja, o presidente da República, se o presidente da República é eleito, ele é o titular do mandato, independentemente de qual seja o partido pelo qual ele foi eleito. Então, se amanhã ou depois ele quiser mudar de partido, ele leva consigo o respectivo mandato. O partido não tem o direito de reivindicar o mandato, porque o mandato dele é livre. Tá ok? Então, nós também adotamos no Brasil a teoria do mandato livre. Então, para algumas situações, adotamos a teoria do mandato livre e para outras, adotamos a teoria do mandato partidário. Vamos esclarecer melhor? Olha só. Existem 2 grandes sistemas para a escolha de titulares de cargos eletivos no Brasil. Nós temos o chamado sistema
proporcional e quais cargos eletivos são escolhidos pelo sistema proporcional. São eles: deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores. Então esses são escolhidos pelo sistema proporcional. E temos o princípio majoritário. Quem é que vai ser escolhido pelo princípio majoritário? Quais cargos eletivos? Presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores, prefeitos e vice-prefeitos e senadores. Todos eles pelo princípio majoritário. Tá ok? Então veja só. Nos últimos anos, tanto o TSE quanto o Supremo Tribunal Federal começaram a discutir muito essa questão que envolve a fidelidade partidária. Ou seja, a partir do momento que alguém é eleito por um partido político, esse alguém fica vinculado ao partido ou não? Aquele mandato eletivo pertence ao partido ou não? Então muito começou-se a se discutir esse tema, tanto no TSE quanto no STF. Tá ok? Então num primeiro momento, o entendimento do TSE era no sentido de que, a partir do momento que alguém era eleito por um partido político, esse alguém ficava vinculado ao partido. Por quê? Porque o mandato pertenceria ao partido. Então esse alguém só poderia se desfiliar do partido se ele tivesse uma justa causa, pois caso contrário ele perderia o mandato. A fidelidade partidária prevaleceria. Só que aí, em 2015, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5.081, de relatoria do ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal decidiu que, em relação aos titulares de cargos eleitos pelo princípio majoritário, não se aplica o Instituto da Fidelidade Partidária. Por quê? Porque se aplica a teoria do mandato livre. Então, ainda que eles se desfiliem de um partido político pelo qual for eleito sem justa causa, eles não perdem o mandato por infidelidade partidária. Tá ok? Então, só para recordar, quem efetivamente não se submete às regras de infidelidade partidária no caso de desfiliação do partido sem justa causa? Quem não se submete a essas regras? Presidente, governadores, prefeitos e senadores. Tá certo? E quem é que se submete às regras de fidelidade partidária quando são eleitos por um partido político? Deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais e vereadores. Então esses titulares de cargos eletivos, eleitos por um determinado partido, só podem se desfiliar desse partido e manter o respectivo mandato se tiverem uma justa causa. Tá ok? Então se eles tiverem uma justa causa para aquilo, eles podem se desfiliar. Por exemplo, estão sofrendo uma grave discriminação pessoal dentro do partido político. Se provarem isso, eles conseguem se desfiliar, levando consigo o respectivo mandato eletivo. Ok? Então, Eliane, eu acho que a sua dúvida surgiu quando você assistiu a nossa aula 21 sobre atualizações da Lei 13.165, né? Pode ser que você tenha interpretado alguma coisa de forma equivocada e aí surgiu essa dúvida. Mas, de qualquer forma, agora eu tenho certeza que a sua dúvida está esclarecida, né? Pois é. Então, ficamos por aqui. E, surgindo qualquer dúvida, qualquer questionamento, mande para mim, porque será um prazer muito grande poder contribuir com a sua preparação. Tá ok? Bons estudos. Se você gostou do nosso vídeo, dê um joinha, compartilhe com os amigos, inscreva-se no nosso canal, porque nós precisamos fazer esse canal crescer. Tá certo? Um grande abraço para você e até mais.